Você, Lud? Estamos começando mais um episódio da segunda temporada do Fala Aí Podcast. Lud aqui falando, Ludmila Nascimento. Estou aqui com a minha amiga Carol Lacerda. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Fala Aí Podcast. Carol Lacerda aqui com vocês. Lembrando aí a todos os colegas e patrocinadores e empresários que querem ver aqui num telão a sua marca conosco aqui no Fala Aí Podcast. Chama a gente que a gente vai ter um prazer inenarrável de passar para vocês aí todas as informações sobre essa possibilidade, tá bom? Então, e para começar, nós temos aqui alguém bem especial que a gente vai estar entrevistando hoje, não é? Hoje a nossa convidada, vocês sabem super que eu especial. estou prometendo para vocês uma mega, super, hiper mulher nessa mesa para compor, E né? vocês O vão trio. gostar. Ai, não, perfeito, Quem maravilhoso. tá aqui com a gente hoje, muito bem-vinda. Seja Tenente bem-vinda. Raina, tenente da Polícia Militar do Estado de Goiás, a primeira mulher taticana desse estado. Olha a Pensa numa importância. mulher foda. Olha. Bem-vinda, Raina. Obrigada, gente. Muito obrigada por esse convite. Estou, assim, me sentindo lisonjeada de estar aqui junto com essas duas grandes mulheres. E a gente se sentindo representada, né? Muito, É um episódio sempre. episódio de peso. Gente, a Raina é uma das mulheres que eu mais... De verdade, Raina, não é porque você tá aqui, não. Que eu mais admiro, sabe? Porque é uma mulher, gente, que ela não tem medo. Não tem medo, não tem papo na língua. É mãe. É uma super esposa. Então, assim, cara, pensa numa mulher que representa mesmo. É a Raina. Satisfação tê-la aqui. Muito obrigada, cara. Ó, bora começar, né? Bora começar. Sem mais delongas. Bora começar. Raina, a gente ficou sabendo, ficando sabendo aí, Sabendo por né? algumas fontes. Por algumas fontes. Umas fontes A gente- secretas. A gente tem fontes, É né, gente? isso Vocês aí. sabem. A gente ficou sabendo que você, ao mesmo tempo de ser aprovada no concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás, você foi aprovada para medicina. Olha só. E que você abandonou a possibilidade de ser médica para ser policial militar. Me conta, fala pra gente. Fala aí, Raina. Como que foi isso? Você já se arrependeu dessa decisão? É porque é uma coisa nada a ver com a outra, né? São dois opostos, É, dá até um bug, né? assim. Como assim? Bom, eu era adolescente, né? E me preparei durante todo o ensino médio para fazer medicina, né? E eu tive algumas grandes oportunidades durante esse ensino médio, inclusive de fazer intercâmbio fora. E não fui porque não queria perder tempo e não queria perder o ritmo dos estudos para medicina. Então, estava focada nisso. Entretanto, eu estudei no colégio militar, eu tenho parentes da polícia militar, né, familiares, uma tia, a minha mãe é policial civil, então eu sempre gostei muito desse meio policial e eu até falava assim que eu ia fazer medicina, mas que depois eu queria ser militar, que eu ia fazer ou o concurso para a polícia Médica dentro da militar, corporação. para o quadro de saúde, ou eu ia prestar o concurso das Forças Armadas, que era uma grande paixão também para mim na época, e aí eu me dedicava muito a isso. E na época do vestibular eu passei na primeira fase aqui da Federal, mas não passei na segunda. E passei em São Paulo, em uma universidade estadual de São Paulo. Uhum. E aí ia demandar muita logística, né? Para eu ir para São Paulo, ia ter que alugar uma casa. Então, os gastos que os meus pais teriam seriam muito grandes. E o meu grande sonho era passar na Universidade Federal de Goiás. Aham. E aí eu pensei, né? Eu vou tentar mais o ano que vem. Já era comum isso. Você não Mas sua passava mãe em um chegou a ano. fazer sua matrícula. Chegou. Chegou, mas aí eu vou querer tentar mais um ano, porque eu quero passar na Federal e tal, quero passar aqui em Goiás e tal. E aí, quando iniciou o ano, eu continuei no cursinho, né, estudando, e abriu as inscrições para a Polícia Militar. E eu já fazia concurso, meu pai me colocava para fazer concurso desde o primeiro ano. Aham. Isso E é aí muito bom, gente. Para se preparar, para ir Sim. tirando a paura de prova, né? Aham. E aí eu fiz essa prova no início do ano de 2005 e fui aprovada. E a gente até brinca porque eu tenho um grande amigo meu da época do colégio que ele queria ser policial militar e eu queria ser médica. E aí eu passei para polícia militar e ele passou para medicina. Olha só. E aí hoje nós somos com os Vocês polos trocaram. invertidos. Já se arrependeu? Nunca. Nunca. Eu falo que eu realmente nasci para ser policial militar e que depois, quando eu entrei na polícia, eu cursei direito e eu gosto muito do direito também. E eu acho que se eu tivesse feito medicina, eu não teria sido tão feliz como eu sou na Polícia Militar e com o curso de direito. Eu realmente me realizei. Ainda Que bem, bom. assim, que por mais que não seja algo que você se programou pra fazer, você se encontrou, você deu a sorte, né, de Isso. ter
caído bom. lá no Eu lugar tinha certo. esse desejo, né? Como eu falei, quando Sua eu tava no família primeiro toda. ano, eu deixei meu pai e minha mãe doidos, porque eu queria ir pro colégio interno da Força Aérea em São Paulo. Nossa. E fiz meu pai ir comigo na base da Força Aérea em Anápolis, fazer minha inscrição e tudo mais. E na época eu não consegui porque eu tinha miopia. Tanto que pra Polícia Militar eu tive que fazer a cirurgia refrativa, né? Aham. Mas assim, eu sempre tive essa veinha também e eu sempre gostei muito do militarismo. É porque Muito. você disse que é sua mãe, né? Tem mais alguém na sua família que é militar? A minha mãe é da Polícia Civil, Da né? Polícia Civil. Mas o meu avô é aposentado da Polícia Militar, eu tenho uma tia, um tio, tenho primo agora, todo mundo E da por Polícia incrível que Militar. pareça, assim, eu sempre observo, assim, eu vejo algumas histórias, né, que, por exemplo, se o pai tem uma formação, a gente quer que o filho siga mesmo, mas na maioria das vezes o filho não quer A seguir. gente foge. A gente foge. E por incrível que pareça, você se identificava e... No meu caso era o contrário, né? Essa tia minha, desde criança, era aquela tia, eu quero ser como a minha tia quando eu crescer. Ah, sim. A gente Sempre foi tem uma assim, tia eu aí. falava tudo que a minha tia, ela era policial militar, ela era enfermeira e ela era árbitra de futebol. E aí, quando eu Olha. era criança, eu falava, eu vou crescer, vou ser policial militar, enfermeira e árbitra de futebol. Caraca! Vou ser a mesma coisa que a minha tia. Mas é bom a gente ter referências, né? É verdade. Boas Com referências. certeza, são as referências, porque eles mesmos não incentivaram, assim, não teve esse incentivo. Não, vai lá e faz, entra e tal, não teve, foi parte de mim mesmo. Bom, a Carol já conhece a rotina de um policial militar, né? Eu conheço pouca coisa. Então eu quero perguntar pra você como que é a rotina de uma tenente da Polícia Militar, como que é seu dia a dia? Frenética. É a palavra que melhor define a nossa rotina, realmente é frenética. Porque nós mulheres, a gente ainda tem isso, né? A gente não, eu falei, a gente não faz uma tripla jornada, quando o pessoal fala dupla jornada, a gente faz uma jornada infinita. É um looping eterno. Então, a minha jornada primeiro, é a minha família, né? Que é a minha principal missão. É o que eu mais valorizo, é a minha família. Então, em primeiro lugar, vem eles. Meu filho, meu esposo, minha mãe também, meus pais, né? E a primeira coisa são eles. Depois disso, aí vem todas as funções da Polícia Militar. Hoje eu tô também com uma lista de missões. Eu falo assim que eu sou o Severino, porque eu sou utilizado em várias frentes, né? Hoje eu sou chefe da inteligência do 7º Batalhão, que é minha grande paixão, é o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, Sim. que hoje é referência para o Brasil inteiro, né? E eu tenho a grata satisfação de pertencer. Sou taticana, né? Pertenço à comandante da Força Tática também do 7º Batalhão. E essas duas frentes já me demandam muita dedicação, porque não é só no horário. O pessoal, qual que é a sua escala? É durante o tempo que eu estou escalado e também quando eu estou de folga. Meu telefone não para. 24/7. 24/7. Vocês até viram aqui, A nesse gente viu tempinho um que a gente pouquinho tava, o aqui celular como é aqui que é. não para, responde um, atende o outro. É isso E assim, mesmo. quando chega demanda ou ocorrência, o tempo todo eu sou demandada. E aí, fora isso aí, eu ainda gosto, a Carol bem sabe, né, porque ela usa bastante isso, mas eu gosto demais de me aventurar aí nos cursos da polícia, eu gosto muito de buscar conhecimento e eu tenho essa satisfação. Acabei de concluir o curso de atirador designado da polícia, Olha tô só. mexendo com a formatura, né, tô na comissão de formatura, sou professora do curso de oficiais, lá de habilitação de oficiais, que está acontecendo agora na academia. Hoje eu concluí a matéria com 2 turmas do SHOA, dou a matéria de operações de inteligência. Então, assim, as atribuições são diversas, né? Tô na comissão de doutrina da Força Tática. Uau! Não dá pra parar. E eu vou te dizer uma coisa. frenética ou não é? É frenética pra caramba. E por incrível que pareça, a gente não consegue parar, né? Porque acho que você vai se habituando, acho né? que se a Esse dia a gente parar, a dia. gente enlouquece, né? A gente fica louca, E eu tenho certeza que se aparecer mais alguma coisa, tu vai pegar também. Porque tu vai... acaba pegando, né? Acaba pegando. Me conta, Raina, qual que foi o momento até hoje mais desafiador da sua carreira? Como que você passou por isso? Tem alguma história de inspiração dentro da sua carreira que você gosta de relatar, de contar? Menina, eu acho que o momento mais desafiador foi realmente quando eu fiz o SHOA, né? O meu curso de habilitação de oficial. Eu tinha acabado de parir. Eu passei há muito tempo me programando, fazendo todo um planejamento para que quando eu engravidasse, eu tivesse com férias vencidas, com licença especial, pegasse a licença maternidade, de forma que eu conseguisse ficar um tempo maior à disposição do meu filho, né? Só que Deus é que sabe os caminhos que Ele traça pra gente trilhar. A gente planeja uma coisa, acaba, né? E acaba acontecendo outra totalmente oposta. Uhum. E tudo encaminhou para que eu fizesse o SHOA, esse curso em 2022. O SHOA foi mais difícil que o tático? Desafiador.
Desafiador porque... Pela fase que você estava vivendo. Exatamente. Como eu tinha acabado de ter bebê, eu me apresentei no curso no dia que meu filho completou 2 meses de idade. Não teve licença Nossa, maternidade. não Na época que eu teve. olhava e falava, gente, ai, meu Deus, eu ficava sentindo. Porque, né, a gente acompanha mesmo por redes sociais, porque eu sou amiga da mãe dela, né? Então acaba que a gente acompanha. E eu falava, meu Deus, gente, eu entendo a Raina. Eu acho que eu faria a mesma coisa, mas eu fiquei sentindo a sua dor, de verdade. E essa é a palavra que define. Foi doloroso. Foi desafiador porque foi muito doloroso. Eu me lembro que um dia antes de começar o curso, a gente se programou, se organizou e eu e meu marido fomos até a casa da minha mãe para deixar o Heitor para dormir lá, porque eu ia sair de madrugada para ir pra academia. Menina, parecia que tinha tirado um pedaço de mim. Eu chorei na minha mãe, fui chorando no caminho para casa e meu marido tentando me consolar e cheguei em casa e chorando horrores e chorei 1 semana durante o curso. E aí depois até que tudo entrou no caminho da normalidade, né? Mas foi algo realmente desafiador por isso, pela dor, né? Agora, o curso de Força Tática é minha paixão, né? Eu tive essa grande oportunidade de participar do primeiro curso de Força Tática aqui no estado de Goiás. E hoje, assim, é realmente a menina dos meus olhos na Polícia Militar é a Força Tática, né? É um projeto que está crescendo todos os dias. A gente acabou de ter a nossa doutrina aí aprovada pelo comandante-geral da Polícia Militar, que é um apoiador irrestrito nosso e da Força Tática, desde o início do projeto. Graças a Deus, alguns comandantes abraçaram mesmo. E já está se expandindo para os interiores, né? Várias cidades estão criando as suas unidades de força tática. Nós estamos agora dando início no processo seletivo para o 2º curso de força tática. Olha e com certeza você vai ser instrutora. Instrutora, já estou na coordenação. Vai. Tem jeito. Com certeza, já tá escrito lá, assim. Inclusive, você é a primeira mulher coordenadora participando de uma coordenação, né? De um curso operacional da Polícia Militar também. É maravilhoso. E eu adoro isso aí. O pessoal fala assim, meu marido gosta muito de falar, né? É a primeira taticana, agora a primeira atiradora designada. Eu adoro isso. Adoro você falar assim, não, eu sou a primeira mulher a ir lá e fazer, né? Desbravar o mundo, né, Raina? E eu arrepio e meus olhos, assim, brilham, porque, cara, realmente é inspiração, né? É verdade. Eu sempre falo, né, se a gente tá caminhando, a gente tem que valorizar muito a história, porque se a gente caminha por esse hoje com mais facilidade, se eu tenho hoje a oportunidade de fazer um curso de força tática, é porque algumas mulheres vieram antes e desbravaram esse território aqui pra gente, que a gente pudesse caminhar Começou hoje, a traçar né? o caminho, E aí a nossa função é fazer a nossa parte para deixar para esse que vem atrás poder caminhar mais ainda, mais longe do que a gente, né? E é bom que a sua história acaba inspirando, né? A sua e de várias pessoas que começaram a trilhar, né? Para muitas mulheres, para elas se verem naquele lugar e ver que é capaz. E eu quero te fazer uma pergunta. Como estar como líder, né? Liderar a Força Tática, sendo uma corporação que é extremamente masculina? Porque a gente estava até comentando com a Carol esses dias, né? A gente estava entrevistando. E como que é que tá nesse ambiente masculino? Porque eu até acompanhei o seu Instagram e você lá dando aula, dando instrução, e aquele tanto de homem, a galera tudo lá te respeitando. Então eu achei bem bacana. E como é que é isso? Os meninos, eu falo os meninos porque geralmente são mais novos que eu. O pessoal, os homens da Polícia Militar mesmo, eles me respeitam muito. Foi um caminho que eu tenho convicção e eu tenho orgulho de falar que eu trilhei e eu conquistei, né? Eu consegui conquistar o meu espaço dentro da Polícia Militar, eu consegui conquistar o respeito deles, a admiração e o carinho, inclusive. Porque alguns deles, eu estava falando pra Carol, ela dá aula com um amigo que é um irmão pra mim, que é o Vargas, né? O Sargento Vargas é um irmão pra mim. E eu tenho alguns irmãos dentro da corporação que realmente me tratam assim, como irmã, inclusive mais nova, e cuidam e tudo mais. Mas estar à frente dessa tropa, pra mim, sinceramente, é só motivo de alegria e de honra. Os meninos me respeitam muito. Tem todo tipo de deferência mesmo, de respeito tanto pelo meu posto quanto pela minha pessoa, independente de ser mulher. Bom saber. E um dos motivos, inclusive, é esse, né? Nós fizemos o curso, fizemos o mesmo curso, eu fui submetida às mesmas coisas que eles, em momento nenhum eu tive algum privilégio ou fui tratada de uma forma mais branda porque era mulher. E a pergunta era justamente em relação a isso, né? Porque, por exemplo, quem não conhece, imagina que por ter privilégio tu tá lá. E um parceiro, um companheiro da mesma profissão também, tá aqui, então acaba não dando tanta credibilidade, né?
e leva esse preconceito. Esse é Mas um dos bacana. motivos pelo qual eu acho que eu poderia não ser respeitada. Se eu não tivesse ido lá, a gente fala pagar etapa. Se eu não tivesse pagado a mesma etapa que eles, Sim. por que eu estaria usando o mesmo braçal, Exatamente. o mesmo brevet que eles, Bacana. né? Mas E se aí- pagamos a mesma coisa, então temos o mesmo direito e eles E levam aí eu no mal. entro, porque eu arrepio, né, gente? Nossa, as falas dela, porque eu sempre falo pra Raina que a gente pensa muito igual em muita coisa. Aham. Mas é ela. Nossa, gente, a Raina não fala, ela não tem medo de nada, ela não tá Não nem tem aí. papo na Não língua. tem papo Fala na língua. Eu também mesmo. não tenho papo na língua, mas eu ainda tenho um pouquinho de medo de cancelamento. Então é complicado. Então assim, bora entrar numa polêmica que eu não ia entrar, não está no meu script, tá, amor? Estou fugindo sim. do script mais. Bora entrar nessa polêmica. Polêmica eu gosto. Aí que tá, né, Raina? A diferença de ser uma mulher e entender as diferenças e as necessidades da mulher para aquele feminismo arraigado e que a gente tem carregado na vida, ao longo da vida hoje, né? É essa. Você pagou etapa igual. Você tem os mesmos direitos e você tem o mesmo respeito. Você não tá buscando igualdade desigual. Você não tá buscando uma coisa que não é um direito seu. Você está mostrando que você tem competência, que você tem capacidade. Mas você não entraria se você achasse que não dava conta, né? Exatamente. Exatamente. Vamos usar aí um exemplo, né? Um curso de Rotan, hoje, que tem 4 meses de duração. Caraca. Eu me aventuraria numa coisa dessas? Não. Por quê? Porque eu sei quais são os meus limites. E as mulheres têm que entender isso, né? Primeiro que você sabe, né, Carol? Eu sou opositora ferrenha do feminismo. Aham. Eu acho que mulher tem que ser feminina e não feminista. Aham. O feminismo, ele quer impor. Ele é mais uma série de amarras para as mulheres e elas não percebem isso. Porque ele tem que impor para você. Se você quiser ser mãe, do lar, dona de casa, ele acha que isso é um absurdo. Se você quiser cuidar do seu marido, é um absurdo. Né? Então eu sou contra o feminismo mesmo, sou opositora do feminismo mesmo. Agora, na polícia militar, é isso aí. A gente tem que entender que a gente tem limitações físicas, inclusive. Eu não tenho a mesma capacidade física que os meus colegas. Não tenho. Não adianta. Eu posso treinar, eu posso fazer o que for, que em relação à maioria deles, se tiver a mesma estatura que eu, e às vezes até menor que eu, vai ter uma capacidade física maior, uma força maior. Agora, se eu quero estar no mesmo lugar e fazer a mesma coisa, então eu tenho que ser submetida ao mesmo que eles. Sim. Vou até dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês viram um vídeo que circulou na internet de um processo seletivo que estava tendo para um cargo, eu acho que municipal, que o pessoal ia ter que mexer com obra, carregar material de construção. Vocês viram lá? Eu vi. E aí colocaram no processo seletivo para todo mundo carregar o carrinho cheio de cimento. cimento, terra, areia, não sei o quê. E as mulheres ficaram lá choramingando, Nossa. reclamando que era um absurdo Amém. passarem por aquilo lá. Mas elas não queriam exercer aquela função. Aham. Se elas queriam exercer aquela função, então elas tinham que ser submetidas Tinha que ser submetido. e saber se elas estavam aptas para fazer Exatamente. aquilo. Até porque a partir do momento que você se compromete com aquilo, você tem que saber se você tem competência e condições de fazer É aquilo. condição, E aí uma mulher principalmente. falou assim, porque a gente é mais fraca que o homem. Exatamente, querida. É isso. Você é mais fraca que o homem. Então essa vaga aqui que tem que carregar cimento e areia tem que Tem que ser ser de um destinada homem. para Tem que ser um pra um homem que homem. consegue fazer. Né? Exatamente. E isso não é preconceito, isso não é machismo, isso é realidade. É choque de realidade. Às vezes dói, né? Mas a vida é injusta. Olha, eu vou continuar com as polêmicas aqui, hein? O que você pensa das últimas decisões do nosso judiciário sobre igualar as vagas para PM entre homens e mulheres? Absurdo. Entrando já nessa linha, continuando nessa linha, Já que é pra causar, vamos porque causar. Vamos até hoje a causar. gente tem uma limitação para mulheres, né? Alguns estados 10%, outros 20% para mulheres, de vagas para mulheres em concursos militares. Isso. Mas a gente tá vendo, né? O nosso supra-sumo lá acima da Constituição, a gente não pode falar muito. Né? Senão Querendo nem igualar, sai. igualando, né? Anulando concursos. O que você fala? Pra mim, isso aí é um retrocesso para as polícias, né? Principalmente para polícias como a militar, para a polícia penal. Por quê? Porque a nossa demanda exige uma força masculina. Não tem jeito de fugir disso. E as mulheres que comemoram esse tipo de coisa e que estão brigando para entrar em mais vagas e tudo mais, é porque, na verdade, não sabem para qual filme estão comprando o ingresso. Estão achando que a Alice no País das Maravilhas vai chegar lá e é Massacre da Serra Elétrica. O negócio não tem, sabe? A demanda é maior. Hoje na Polícia Militar, entra 10% na Polícia Militar de Goiás, 10%. Desses 10%,
pouquíssimas, raríssimas mulheres estão na atividade fim da Polícia Militar, que é o serviço operacional. Que é o que você trabalhar faz. na rua de viatura. Exatamente. Eu sou uma exceção. E eu conheço outras raras que estão nessa situação e algumas estão obrigadas a até conseguir algum lugar para ir embora e ficar na administração. Imagine quando... porque mulher a gente sabe que elas são mais dedicadas, elas têm mais facilidade de passar numa prova de conhecimento, na Sim. prova escrita. Então, vai chegar uma época que, assim como na Polícia Civil, vai igualar ou vai ultrapassar a quantidade de mulheres se estiverem concorrendo de igual para igual. Só que a atividade fim da Polícia Militar não comporta isso. Eu já, lá em meados de 2007, eu trabalhei de viatura com outra mulher. É a subtenente Cristiane Marques, lá de Aparecida de Goiânia, que é uma das poucas mulheres que trabalham na rua e são boas trabalhando na rua. Ela é sensacional, trabalha na rua até hoje também, operacionalmente. Todo mundo também respeita ela, também conquistou o espaço dela, né? A duras penas. Mas hoje, se fosse pra eu falar assim, ó, trabalha de viatura com outra mulher, eu não quero. Então isso não é machismo, sabe? Não é preconceito do homem. Eu não quero. Por quê? Porque eu sei o tipo de ocorrência que a gente se depara todos os dias. E quanto faz falta ter uma presença masculina, um homem com mais força que você, faz diferença. É impossível trabalhar em duas mulheres. Aí como que a gente vai fazer? Vai colocar duas mulheres na viatura? E a maioria delas não é porque a polícia não coloca e porque ninguém quer trabalhar com elas, não. A maioria não está na rua porque elas não querem. Elas querem procurar um serviço administrativo. É o que eu falei da seleção lá pro pedreiro, lá para carregar a areia no carrinho. Queria ser concursado, queria ganhar o salário, mas não quer exercer a função. E aí muitas mulheres vêm para a Polícia Militar, fazem concurso da Polícia Militar e não querem exercer a função, a atividade fim, que é no operacional, né? A gente falando em vídeo, né? Que foi esse caso do pedreiro. Não lembro qual era o cargo, mas enfim, mas que a tarefa era essa. Teve também, muito recentemente, foi amplamente divulgado um vídeo em Minas, né? De uma operação da Polícia Militar na rua, onde a pessoa teve um surto psicótico, partiu pra cima, os policiais militares tiveram que agir corpo a corpo mesmo. E a PFEM, que tava lá, ela ficou vendida, porque ela tava com um cacetete e ela ficava assim. Você viu esse vídeo, né? Batia e se afastava. E a gente falava, gente, como vai ser isso com 50% da corporação feminina? Imagina. Vai ser uma catástrofe. E vai ter mulher morrendo na rua. E aí elas estão brigando por causa Aí disso. vai ser Elas estão pior. comemorando uma decisão que vai levar a isso aí. Eu já vi inúmeras ocorrências dessas. E outra coisa, existem várias pesquisas que um dos principais motivos de morte de policiais militares, homens e mulheres, principalmente homens, né? De policiais militares, é hesitar durante a ocorrência. Então a gente não está falando aqui só de uma capacidade física superior que o homem naturalmente possui. A gente está falando de uma capacidade psicológica, de um preparo psicológico. Mulher, ela é assim, e é natural, é da natureza feminina. Por quê? Porque pela natureza, geneticamente, a gente foi feita para cuidar dos nossos filhos, não é isso? Então a mulher, ela é mais cuidadosa, ela tem mais pudor para tomar decisões, ela pensa melhor. Só que na hora de uma ocorrência, a gente não tem esse tempo. Na hora da ocorrência, a gente tem segundos para decidir. E quando o policial hesita, quando ele para pensar o que eu vou fazer, ele morre. Teve um outro caso, né, só complementando essa história, que foi aqui em Goiás, que eu, assim, aplaudo de pé a ação da PFEM que estava na situação. Não sei se você deve se recordar, porque foi aqui em Goiânia que aconteceu, onde teve um outro cara, teve um surto psicótico também. Foi no Ele Jardim era um América, no lutador 6º de Batalhão. jiu-jitsu, isso, né? E subiu na viatura, e quem teve a reação de alvejar foi a PFEM. Exatamente. E ela responde, né? Respondeu, né? Responde, né? É natural. Se a pessoa morrer, às vezes o pessoal pensa assim, que a polícia militar não responde. Todas as vezes que o resultado é morte, a pessoa que atirou vai responder por homicídio. O crime de homicídio é matar alguém. Se matou alguém, independente das circunstâncias, vai responder pelo crime de Mesmo homicídio. ele E aí não- lá durante o processo é que vai ficar provado se foi legítima defesa, se foi estrito cumprimento do dever legal. E aí é lá durante o processo. Mas a gente responde a inquérito policial, a gente responde a processo. A pessoa fica afastada. quando tá Dependendo respondendo do o caso, processo. fica afastado. E essa situação Até ela que foi as É Deus complicado Deus e ela foi ajude, corajosa, porque- né? Sim, Justamente e por outra isso. coisa, houve muita crítica. Muita crítica. Porque usou... tinha meios menos que letais. Não tinha mais o que fazer, né? Naquela situação ali, ela fez o que ela tinha que fazer. Mas ela fez acredito- exatamente o que ela tinha que Exatamente fazer. o que ela tinha que fazer. A ação dela foi perfeita, inclusive, Exatamente. irretocável.
E essa pra gente é muito bom quando a gente vê esse tipo de coisa. Mas não é o comum, sabe? Não é o padrão. Sim. Mas que a gente tem ótimas mulheres que prestam um serviço excelente, inclusive na administração. A gente precisa de gente na administração. Só que o que a gente tá falando aqui é de um concurso de igual para igual e que talvez a maioria queira ficar no serviço administrativo e a gente não tem isso. Existe. A nossa demanda é na rua, é no serviço operacional, é na atividade fim, né? E quais são os seus equipamentos de defesa pessoal? O que você utiliza no seu dia a dia? O que você anda? O que você traja? O que você é? Você fala no dia a dia, quando de serviço ou quando fora de serviço? Nas duas situações. Nas duas, De folga é sempre uma pistola, né? Uma arma de fogo. 9mm? 9mm. Essa mulher entendida. Por muito tempo utilizamos .40, né? E agora estamos usando 9mm. Mas eu tenho pistolas 380 também. E o pessoal fala, né? Mas pra quem tem 380, serve muito bem. Pra mulher, inclusive, talvez seja o mais recomendado. Porque quanto maior o calibre, maior o recuo. Então a mulher, ela tem que conseguir controlar bem a arma. Se ela conseguir controlar bem a arma, a 380 é fraco, então entra na frente. Ela é pesadinha? Então entra na frente, vamos testar. Vamos ver. É fraco de verdade. E falando sobre isso, eu sou fotógrafa, né? E videomaker também. Eu fui fotografar um clube de tiro. Cara do céu, eu me senti maravilhada. Justamente por isso, porque assim, a gente não tem noção, eu não tenho noção nenhuma de armamento, né? E acho que até legal seria ter uma conscientização, sei lá, uma instrução, não sei. Apesar de não ser... Sim, mas é sou instrutora de tiro. Porque assim, cara, é uma Tinha coisa... um projeto para mulheres, né? Ele tá parado por causa desse governo, né? Tudo caminhou para trás. E aí, mas eu tenho um projeto, Atire como uma Garota, já fiz vários cursos voltados só para mulher. Pois é, e eu brilhei os olhos, porque assim, eu nunca tinha tido contato, né? Eu nunca vi IPs, essas coisas. Agora eu tô tendo no joguinho, né? Tô jogando com os meus filhos. Mas assim, cara, quando ela me deu a oportunidade, lá tinha uma policial, por isso foi possível, né? A maioria, como é que fala isso? Airsoft. Mas tinha uma lá, tinha duas lá, por causa da policial, que ela cedeu, tava lá presente a galera tá pegando. Quando eu peguei, eu senti aquele peso. Quando eu olhei pra aquela bichinha bonitinha, era uma pistola, eu não sei qual que era. Mas eu olhei assim, nossa, eu falei assim, cara, tô me sentindo poderosa. Até falei pro meu esposo. Pouca coisa é melhor do que atirar. E eu falei pro meu esposo, cara, eu gostei desse negócio, eu quero bom, fazer. Vamos fazer. E a descarga de adrenalina, tudo é bom, né? Vamos fazer a mesma coisa que fazer um esporte radical. É verdade. Vamos fazer uma aula, né? Vamos demais, eu tô pronta. Eu falo que eu sou meio assim, Lud, eu sou meio estilo Raina, sabe? Porque recentemente a PM trocou as armas, né? Eles estão com beretas, né? E a maioria das mulheres tem dificuldade com a bereta porque acha ela dura, pesada. O gatilho da bereta, ele é terrível. Mas ele é terrível daquele jeito, inclusive por causa, de novo, né? Foi a Senasp que escolheu aquele tipo de gatilho e tudo mais, então é cumprindo uma norma, né? Mas ele realmente é terrível. E pra mulher que tem... Aí, até isso, sabe? Porque ela perguntou quais armas eu opero, né? A gente usa hoje a pistola, a bereta. Na força tática, né? Eu opero com uma espingarda calibre 12, com uma carabina 5.56 e com a submetralhadora 9mm. Então essas são as armas que a gente sai, fora as menos que letais, né? A gente usa um DEC, que é o dispositivo eletrônico de controle, que é aquela do choque. A gente tem outros instrumentos menos que letais, né? Gás, esse tipo de coisa. Então tudo isso a gente tem à nossa disposição quando a gente sai numa viatura de força tática. Esses são os armamentos que eu uso. E agora acabei de concluir o curso de atiradora designada, né? Então eu já era habilitada em fuzil 7.62. E aí agora a gente atirar uma distância maior. Mas a gente vê que a grande quantidade a grande maioria das mulheres da Polícia Militar não são habilitadas porque nem tentam aprender todos esses tipos de repente armamento. É pelo que você falou, né? O foco mesmo tá ali naquela área administrativa, não quer ir pra rua. Muitas né? policiais militares nunca atiraram com outra arma além da pistola. Se eu fosse uma militar, sabe? Muitas, pois é. Eu fico assim, gente, né? Como assim? É tão bom! Eu ia gostar. Porque assim, só cortando um pouquinho. Quando eu vou... É coisa besta, mas é coisa minha. Parquinhos. Eu já fui naquele tirar o alvo. Eu já fui num shopping. Eu fui aonde? Em Salvador, e lá tinha no shopping lá. Dos Airsoft. Isso. E aí, sempre que tem oportunidade, eu tô lá.
Tem E que o fazer um gatilho, curso. como você falou, é um grupo muscular. Aham. Exige o quê? Força. Força. E eu já vi mulheres que não conseguiam puxar o gatilho, não tinha força muscular suficiente pra puxar o gatilho, que tinha que colocar os dois dedos pra acionar. Então, o pessoal, a sociedade, as mulheres, as feministas não param pra pensar nesse tipo de coisa, sabe? Peraí, eu vou dar conta de fazer isso aqui? E já que se propôs, na minha opinião, né, ela tem que se dedicar ao máximo. Se ela não tem força igual um homem, então se dedique o dobro pra conseguir fazer o que é necessário fazer, Sim. inclusive pra proteger a própria vida. E o que eu ia falar sobre o gatilho era justamente isso, né? Porque primeiro que a primeira instrução de armamento que eu fiz foi com a 12. Meu primeiro sensacional, contato não foi é? com 12. Eu sou apaixonada. Eu sou Cansa. apaixonada. Mas a instrução da 12, ela é cansativa, porque ela é pesada, né? Mas é sensacional. E, recentemente, um grande amigo meu, policial militar, meu padrinho de casamento, inclusive, ele pegou a bereta, né? E levou lá. Ele desmuniciou, claro, deixou ela fria. E entregou pra uma colega minha, policial civil. Falou assim, fulano, tenta acionar esse gatilho. E ela não conseguiu. Nossa. Eu falei, por que você não me passou? Falou, porque você não conta. Eu peguei, tac. Falei, não, de boa. Pra mim foi de boa. Mas por quê? A gente já tem uma experiência, eu tenho instrução de tiro, né? Eu sou habilitada, eu tenho posse, né? A minha arma fica em casa, dentro do cofre, né? Eu tenho uma 9mm. Mas sempre me qualificando. Eu tive que fazer uma instrução pra passar pela PF, pra conseguir toda, né? Então a gente acaba sim se especializando e a gente sabe o quanto é importante, porque e aí já deixando muito claro o nosso posicionamento armamentista, né, Raina? Se a presa, como é que fala? Como é que é aquela máxima? Quando a presa está bem armada, o predador dorme faminto. Exatamente. Interessante. Isso é o contrário. É isso. Quando a presa está bem armada, o predador, ele dorme faminto. E a gente sabe que, por mais que esse governo atual ele tenha retrocedido muito as políticas armamentistas, a gente sabe que quem está armado nas ruas, ele não está legalizado. Ele não está amparado pelas leis. Então, assim, pra você, né? Fala aí, Raina. O que seria o ideal pra gente? O ideal de armamentista? Isso. Pra mim, o cidadão de bem, ele tem que estar bem armado. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem claro aqui. O Estado, ele não tem condições de fornecer o serviço num grau de excelência que a pessoa consegue contratar particular, não é? A gente vê aí nossas escolas públicas, por melhores que sejam, mesmo que seja colégio militar, não consegue se equiparar a um colégio particular que o pai tem condição, ele vai lá e paga um colégio particular para o filho. O plano de saúde, o SUS, ele não tem condições de oferecer uma saúde pública de excelência como a que a pessoa que tem condições vai lá e paga um plano particular. A saúde pública é a mesma coisa. Eu não consigo chegar na casa da pessoa no tempo hábil, assim, imediatamente, quando a pessoa aciona, o essencial seria ter uma viatura para cada setor, uma viatura para cada rua. Aí talvez eu conseguiria chegar exatamente no momento que o ato criminoso está acontecendo. Mas dependendo do que acontece, um bandido entra dentro de uma residência. Até aquela pessoa, inclusive, ter condições de acionar a polícia militar sair da onde está, se deslocar, chegar, já deu tempo de acontecer tanta coisa. Agora, se alguém entra dentro da casa da pessoa e ela já tem uma arma lá dentro, pronta para defender a vida dela, a família dela e o patrimônio dela, a história é outra. Já muda, né? Então, para mim, um cidadão de bem, nós somos realmente favoráveis ao armamentismo do cidadão de bem. Porque quando se fala em armar o cidadão de bem, tem uma série de legalidades que tem que ser cumpridas, né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir. Exatamente. Tem que cumprir uma série de requisitos, não pode ter antecedentes criminais. Então, tudo isso aí já faz um grande filtro, né? E é o que você falou, os bandidos, eles estão armados e muito bem armados. As armas entram no nosso país de forma ilegal, tranquilamente. As facções criminosas estão se armando até os dentes, não aqui em Goiás, porque em Goiás... Quem manda é a polícia. Quem manda é a polícia, né? E facção criminosa aqui não tem espaço. Se vier para Goiás, tem a resposta. A gente tem uma canção aqui, a gente fala, o fim foi em Goiás. Legal. Vai para todos os lugares, Goiás. Né? Exatamente. Mas, de forma geral, o cidadão de bem, ele tem que ter condições e ele tem que ter o direito. Porque muita gente fala assim, porque se você não quer,
Você não é obrigado a ter uma arma. É um direito, não sim. é pra quem não quer. Mas quem quer tem que ter esse direito de possuir uma arma pra se defender. Defender a sua família, né? É isso que... É porque assim, se você for analisar, por exemplo, o bandido que vai entrar lá na sua casa, ele vai estar armado. E ele vai lá sem medo, porque não tem nada a perder. Mas a gente tem algo a perder. Claro. E você quer proteger o seu patrimônio, principalmente sua família. Exatamente. E aí, de acordo Patrimônio com a não lei... de menos, né? A vida. A vida. O que é E o de nosso bem acordo, maior. nosso bem maior. E de acordo com o que é hoje, você não tem... Nem isso você pode fazer. Não pode fazer Não isso. pode Infelizmente, fazer. Porque realmente é igual você falou. Se der a oportunidade, quem quer se proteger, não vai ser todo mundo que vai querer. Então, e aí se você não quiser, ótimo, Ótimo, direito seu, não tem isso. problema. Não Pode é que ligar pra todo polícia, a mundo é polícia tá obrigado, pronta né? pra te servir. Exatamente. Agora, se você quer ter uma arma de fogo pra defender e defender sua família, você tem que poder ter, ué. Por Seria que não? possível. Qual que é o medo do povo de deixar o cidadão de bem ter uma arma, né? Até porque pra você ter é posse que fala? Posse, porte. Porte, você tem que estar preparado pra isso, né? Com certeza. Então não vai ser uma pessoa despreparada lá que só vai lá e... E a gente tinha caminhado muito em relação a Tinha. isso, né? E Nós agora a gente estávamos tá... avançando muito. Agora a gente tá num retrocesso total. Nossa, Infelizmente. que chato. Infelizmente. Agora, pra vocês terem noção, você tava falando de clube de tiro, né? Aham. Eu e meu esposo tínhamos um clube e escola de tiro. E aí a gente vendeu no início desse governo justamente por causa disso. Que pena. E Eu poderia o ser que salva. acontecia, depois que mudou o governo, a primeira coisa que eles fizeram foi mudar as legislações Ok. referentes Aham. à arma de fogo, né? E aí o que eles colocaram agora, para fazer uma analogia com o CNH, eles querem que a pessoa primeiro faça a prova de direção, Aham. compre o próprio carro, para depois fazer aula e aprender a dirigir. Isso não existe. Meu Deus. Porque antes a gente dava aula para as pessoas que queriam vir e tirar um CR e tentar uma posse na Polícia Federal, Sim. né? E aí as pessoas aprendiam, ia lá, fazia a prova e comprava a arma. Agora não. Você Agora a tem que comprar pessoa arma. tem que fazer a prova, comprar a própria arma e fazer curso com a própria arma. Isso não existe. Isso não existe. Primeiro que você vai gastar um dinheiro extraordinário, porque hoje encareceu muito a arma de fogo, É. né? E como que você vai saber se você tem realmente ali a destreza, a condição, a capacidade? Gente, é loucura. Mais uma Loucura. das incoerências do governo federal. Oh, e coerência gritante, porque com certeza todos as pessoas que estão ali fazendo, os seguranças desse pessoal todo que é anti-armamentista, anda fortemente armado. Não é? É. Carros blindados, moram em Exatamente. condomínios e têm seguranças armadas. A população é que se lasque. Mas na verdade Mudando de isso é pra assunto. população mesmo. Mudando de assunto, você disse que é casada, tem um bebê. E você é casada com... Ele é da PM também. Isso, Tenente Coronel Bruno. E ele também é instrutor. Instrutor de tiro. Então ele também deve ser Cavaleiro foda de como aço. você, né? Ele também deve ser foda como você, né? Ai, Vamos ele é super convidar o foda, Coronel né? Bruno pra estar aqui também, Eu né, também, gente? tem que convidar também, uai. E ele te apoia? Como é que é? Não, ele é meu maior apoiador, incentivador, participa de todas as minhas loucuras, não fala não pra nada. E se não fosse o apoio que eu tenho dele e da minha mãe principalmente, eu não teria condições de fazer metade do que eu faço, né? Ele realmente me motiva demais. É mais doido do que eu. Às vezes eu olho pro negócio assim, eu não dou conta de fazer isso. Ele, você dá conta, você vai lá, você vai fazer e tal, tal. E às vezes eu não tô nem querendo tanto fazer, mas eu olho pra ele assim, se ele tá acreditando tanto em mim, eu vou fazer esse negócio aí, né? Ah, que Eu bacana. fiquei sabendo que Ele você é chegava dos sensacional. cursos, a primeira coisa que ele faz já é organizar, já é ajustar seu material de curso. Ah, isso aí que é Tudo, parceria, ó. menino. Não, tudo. Ele monta meus cintos, arruma e desarruma o cinto umas Que 10 vezes bacana. até ficar ótimo. Troca minhas lanternas. Até minhas lanternas ele coloca pra carregar. Suas armas, a maioria foram presentes dele. Olha que chique. Eu brinco no show, né? Aham. Eu sonhava em ter uma CZ Scorpion, né? Que é uma carabina lá da CZ. E aí era muito caro, é muito caro. E na minha formatura do show, ele me presenteou com uma. Que E eu falo, lindo. gente, anel de formatura é para os fracos. Meu marido me dá uma. Ó. Parabéns É pra a ele. arma com que você sonha. Mas realmente ele é um cara sensacional, muito acima da média, né? E é dedicadíssimo na Polícia Militar. É um grande exemplo que eu tenho, assim, porque eu vejo o tanto que ele é dedicado a tudo que ele faz, sabe? Ele dá o sangue mesmo. Que bacana. E ele é muito perfeccionista com as coisas.
E ele realmente é empenhado demais. E me apoia irrestritamente. Que É bom. um grande policial, um grande instrutor. Quem não conhece, o Tenente Coronel Bruno, pode seguir Instrutor nas de redes sociais, tiro. assim como a Raina, É o melhor né? instrutor de tiro da Polícia Militar, sem sombra de dúvida. De Goiás, né? Eu ouso dizer que é o melhor instrutor de tiro de Goiás. Já Que deu bacana. curso e fez curso dentro e fora do Eu já do ouvi, estado e eu do já país. ouvi assim, ó, nos ventinhos aqui, que ele é o melhor, é foda. Pois é, eu também ouvi aqui. Ele gosta demais de ministrar instrução. Eu brinco com ele porque direto ele fica querendo dar instrução ainda na PM, sabe? Aham. E não tem. Tenente coronel não quer mais mexer com instrução, porque instrução de tiro é um negócio ralado. Aham. É o Sim. dia inteiro no sol, em pé, passando um aluno por aluno. É Nossa, cansativo, eu imagino. É cansativo físico e mentalmente, porque você tem que cuidar da segurança de todos os alunos, né? Não pode ter nenhum risco ali, nenhum Então o acidente, desgaste né? é muito grande, mas ele faz porque ele gosta e ama mesmo isso aí. E tu tá lá ele junto. é muito bom no que ele faz. E ele deve ter maior orgulho, né? Porque pensa, se o cara é top, a mulher também é. E eu acho que ninguém tem mais orgulho de mim do que ele também. Que Ele gracinha. adora, ele enche a boca pra falar e eu fico toda envaidecida, né? Ó, eu quero te fazer uma pergunta. Você tava falando, você agora é casada, você começou, você tinha 18 anos, né? Entrei Você com era 18 solteira. anos. Era. Então, você agora você é uma mulher casada, então, os dois são policiais, os dois estão juntos, você tem um bebê. E assim, acredito que quando a gente é jovem, né? A gente você não tem família, né? Então, assim, policial e tal, você trabalhou na rua. Então, agora você tem um bebê. Você já... O que você pensa sobre isso, por exemplo? Sobre os riscos? Se você pensa, se tem algum receio? Menina, eu não acreditava Porque agora nisso. tu é mamãe, né? Eu não acreditava e eu achava que assim não ia ser comigo. Mas viu? Quando a gente entra, a gente é totalmente inconsequente, né? E eu era muito vida louca mesmo, sabe? Não tava nem aí. E depois que a gente tem filho, é automático. Você começa a ter... Repensar. De vez em quando. Deslocamento, eu não tava nem aí pro jeito que deslocamento pra ocorrência ia ser, sabe? Sim. E agora, depois que eu sou mãe, às vezes eu olho pro 02, né? Que é o motorista assim, e segura 02 e tal. E ainda brinco assim, eu tenho filho pra criar. Mas a gente fica assim, a gente dá uma colocadinha no pé no freio, né? Sim. E pensa muito mais. Inclusive, de novo, entra naquela questão, né? Que a gente não pode hesitar. Que a maior causa de morte de policiais é porque hesitaram durante ocorrências. E não tem jeito. É o que eu falei, é natural da mulher. E principalmente depois que a gente é mãe. Justamente a gente por causa hesita disso. mais, sim, e não tem como evitar isso. É natural, é genético, né? É instinto. É instintual, exatamente. Então não tem como. Coloca o pé no freio, fica com mais medo. Aham. Eu não tava nem aí, eu queria pular de paraquedas, fazer não sei o quê. E agora, quando você é mãe, porque é justamente isso, você tem um serzinho que depende de de você totalmente, né? E que é o amor da minha vida. Aham. Como que eu vou fazer? Eu vou deixar aquele serzinho desamparado, né? Sim. Não tem é jeito, aí a verdade, não gente tem como. para E pra- ele tem o quê, 11 meses? Tá com... Não. Já tá mais... com 2 tava anos 2 e meio. anos. 2 anos e E meio. ele deve pensar também em ser policial, deve ser aquela coisa Menina, também, né? Ele já tem essa. Ele ainda não sei se ele já pensa assim, né? Aham. Mas vive de fardinha, vive dentro do Ai, que gracinha. Porque tá crescendo dentro de um quartel. Direto, ele vai no meu, do meu esposo, Aham. né? E anda com a gente pra lá e pra cá. Amo a viatura. Que Os bacana. meninos que trabalham comigo, vira e mexe, passam na minha casa, tira foto com ele. Sim, que E- bonitinho. Apaixonado. Apaixonado. E Falando nessa família linda e no Vamos casamento, lá, e vamos nesse lá. casal maravilhoso. Esse eu quero A saber. gente sabe que o seu casamento viralizou nas redes sociais. Menina, você tá sabendo? Você veio com a tarefa de casa, hein? Eu quero Aqui tá saber como que foi, Raina, realizar o sonho de entrar no seu casamento, naquela veraneio maravilhosa da Rotan. Porque, poxa, sonho de princesa, Não né? é? Meio de ogra, né? A princesa Fiona. Princesa Viola. É. Essas princesas assim. Somos dessas, né? Essas princesas, assim. Essas princesas meio atravessadas. Mas, menina, foi um casamento bafônico, né? Por causa disso aí. Eu tinha esse sonho, né? Aham. E na época, essa viatura lá, a veraneio, ela tava baixada, que é quando... Ela é usada só pra esse tipo de coisa. pra evento. Aham, só pra e evento tudo mesmo. mais. E ela tava com um defeito na época. Aí alguns policiais da própria Rotan, a gente ajudou a ir lá pagar o conserto e tudo pra usar ela. Tivemos autorização do comandante-geral da época, do comandante da Rotan na época, que inclusive estava presente no casamento. 2 policiais de folga da Rotan que foram me levar. Um deles Fardados, um lindos. deles eu acabei de dar aula pra ele hoje no show, né? E toda vez que eu vejo ele, eu brinco e falo assim, foi ele que me levou pra casar e tal, porque era o motorista da viatura que estavam de folga.
Mas, como sempre, o pessoal gosta de jogar Polemizar. pedra, né? De polemizar. E aí foram atrás do Ministério Público, foram atrás de algumas TVs que a gente sabe que não são muito fãs da Polícia Militar. Nossa. E atacaram, falaram que era um absurdo, policiais militares estariam usando uma viatura para poder, num fim particular e tal. E foi então assim, foi 2016. 2016 a gente teve o impeachment. Né? Ou seja, o mundo estava caindo e o povo estava preocupado com o meu casamento. É verdade. E no final do ano teve a retrospectiva. Dessa determinada emissora aí, né? E colocaram lá novamente. E você acredita que com o impeachment e tudo, colocaram o meu casamento na retrospectiva? Meu Deus! Aí eu falei, não, realmente... Então eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu achei que o meu casamento tinha viralizado, mas o seu foi pior que o meu, eu não entrei em retrospectiva. Teve até retrospectiva. Eu não entrei em retrospectiva. Meu foi televisão, retrospectiva, mas eu sempre brinco, né? Que se não for pra causar, eu nem vou. Então, eu adorei. Falem mesmo, falem mais. O meu casamento foi lindo. Meu marido fala que queria que eu tivesse lá pra ver, porque ele disse assim que quando era uma chácara, e ele fala, eu não contei pra ninguém que eu ia entrar na viatura da Rotan, ninguém sabia. E aí ele disse assim que quando a viatura da Rotan embicou no portão, parecia time de futebol fazendo gol. Até os vizinhos da chácara subiram no muro pra ver a cerimônia e a viatura entrar, sabe? E foi lindo, foi maravilhoso. E aquela veraneia é sensacional. Ela é sensacional. Porque não foi só uma viatura de Rotan, foi a veraneia. Tem história. Maravilhosa. Olha, eu acho que quem mexeu os pauzinhos tava com inveja, porque era a veraneia. Né? O meu também viralizou, né? Só que na mesma pegada, mas de uma forma diferente. A Lu fotografou, inclusive. Eu estava lá. Porque a gente é desse meio de segurança pública. Apesar de não ser policial civil, eu tenho 12 anos de polícia civil, né? Eu sou concursada do Estado e há 12 anos eu tô ali exercendo funções na Polícia Civil. E eu sou apaixonada por armamento, gente. Meu marido é um apaixonado, entusiasta, armamentista. A gente não tem como fugir da nossa essência. 90% dos nossos padrinhos eram da segurança pública. Nossa. Ou da guarda, ou da polícia militar, da polícia civil, da polícia penal, nós tínhamos vários. E assim, o que eu queria era só uma foto do meu álbum. Até porque é sua vida, né? Cara, qual o problema? Até os nossos fotógrafos sempre incentivam, né? Vamos fazer uma coisa autêntica, né? E nós somos autênticos. Eu adoro nós autenticidade. Somos autênticos. Só que eu tava com uma 12, só que era uma 12 Airsoft. Meu esposo tava com Airsoft, porque a gente tem posse, a gente não tem porte, então a gente não estava portando. E tu estava... Os nossos padrinhos, que são da segurança pública, que têm o porte pessoal, estavam portando as suas armas pessoais, né? Então foi uma foto mais que um convidado filmou, que é a esposa, porque a gente fez num local restrito, longe das pessoas, tudo controlado, tudo certinho. Mas a esposa de uma das minhas amigas que estava ali postou. Filmou, coisa mais linda, nós se organizando ainda, nem tava posturado ainda. E isso rodou o mundo em misericórdia. Pra mim foi muito difícil. Diferente pra você, que achou... Pra mim foi muito difícil. Eu sofri muito. Menina, e pra você ver, foi mais ou menos isso. O que aconteceu desse vídeo meu, que foi parar em todos os lugares, Ministério Público, promotor dando entrevista pra TV lá, no TV, foi o rapaz do buffet que fez um videozinho dele e postou no Facebook dele na época, sabe? E ele ficou assim, se martirizando. Olha, relaxa, você não tem culpa e tal, não foi a maldade, não foi sua e tudo mais, né? Mas ele ficou se martirizando por causa disso, sabe? Mas é isso, acho que a gente tem que ser mais nós mesmas, né? Já que nós somos autênticas mesmo. E desde o meu ensaio fotográfico foi todo com armas. Eu lembro, maravilhoso. Todo com armas. Minha mãe ficava assim, não tem uma foto romântica. Mãe, mas pra nós isso é romântico. Pra gente isso é lindo. Não, e helicóptero e fuzil. Gente, foi coisa de... Foi sonho. Helicóptero Graé, moto do giro. Fizemos mesmo, nós somos policiais. Olha, a gente vai em tantos eventos da população, de criança que admira a polícia militar, de idoso que admira a polícia militar. Sim. Por que nós, aquilo ali demonstra que tanto eu quanto meu marido, nós temos orgulho da nossa instituição. Né? A gente tem orgulho de pertencer, de fazer parte. E a gente faz parte da nossa vida. A gente se conheceu na polícia militar. Então a gente vai sim usar. É isso. Faz parte. Foi lindo, eu super. Inclusive, nossa. Eu agora sabendo, agora que eu queria ver. Ela vai te mostrar. Você me mostra. Olha, assim, sabendo dessa. Foi uma situação crítica, né? Essa foi uma coisa bem chata que aconteceu com você, né? Foi.
Mas eles quase atrapalharam minha lua de mel, porque na lua de mel mesmo era o tempo inteiro resolvendo problema te ligaram de na lua também. de mel, né? Não, porque assim, no meu caso, a primeira notícia que saiu no Twitter de um certo candidato foi o seguinte. Numa página que eu não sei se é dele, mas enfim, essa que leva o nome do tal do candidato. Foi que traficantes do Rio de Janeiro celebram um casamento com armas. E a gente tava no Rio. E a gente tava no Rio. Você não processou eles? Não processei ninguém. Menina. Tinha que ter processado. Tinha, não E tinha? aí, assim, a gente no Rio e respondendo e aquela Perdeu uma coisa... grana. Era só ele pagar seu casamento, sua lua de mel, e você não processou, não acredito. Nossa, meu Na Deus. época eu até procurei alguns amigos que são advogados, eles falaram assim, Carol, é rede social, é muito complicado, é muito vazamento. É porque muito hoje já evoluímos repost. muito nisso aí, mas naquela época o negócio ainda tava engatinhando, todo mundo vendo o que faria foi em 2000? relação às redes sociais, 2016. 2016. Aí nós não tínhamos ainda essa expansão, já estava caminhando para isso, mas não tinha essa expansão toda, né? O nosso foi agora, 2020. Então foi isso aqui, ó. Quando a gente piscou, era Twitter, era Facebook, era Instagram, a gente tava com milhões de visualizações e recebendo ligação de Jornal Anguera e eu falava, meu Deus do céu, onde que eu fui parar, né? Mas é isso. Não deixa de ser um infelizmente. transtorno. Acaba sendo chato. Mas é história, amiga. Vai ficar Pensa se olhar pra trás, ter que contar pros Inclusive, a filhos, gente sempre pros fala netos. que quando forem as nossas bodas de 10 anos, vai ter canhão, vai ter fuzil, vai ter o que for. Olha, eu quero fotografar, hein, gente? Se eu tiver fotografando. O importante é a gente escrever a história, não ficar só em cima dos outros, né? Exatamente. Bacana. Tem que repetir. É isso. Como que você lida com o estresse e a pressão em situações críticas? Porque a gente estava falando sobre... não sei se a gente falou aqui na hora do podcast, né? Da situação da diferença. Tem que ter uma força física, não pode hesitar. Né? Então, assim, como que você lida com isso? Nessas situações críticas? Menina, eu costumo falar, e meu marido também é outro que fala, que eu funciono melhor sob estresse. Só na pressão ali. A minha mãe também no sempre estresse. fala, tipo, tem uma prova, é estudar na última hora, porque se eu estudar com tempo, eu esqueço. Se eu estudar na última hora, todo eu mundo é assim, aprendo né? e eu lembro disso daqui 15 anos da matéria, que eu até a página onde estava, sabe? E eu funciono muito bem sobre estresse mesmo. Inclusive, nessa questão aí, já tive algumas ocorrências muito críticas, né? De confronto policial, do pessoal. Teve uma ocorrência que o muro do lado onde eu tava e o portão ficaram alvejados. Deus colocou só os 2 dedinhos em cima de mim, assim, pra... Então, mas nessas situações, é como se... Eu vou tentar descrever pra você. É como se a gente estivesse em câmera lenta, sabe? A gente começa a ver mais detalhes das coisas e eu realmente funciono bem sob estresse, assim. Eu tenho outro amigo que ele falava, assim, que eu era inabalável. Eu comecei a mexer uma época com aquele negócio de day trade, sabe? De mercado financeiro. E aí todo mundo ficava enlouquecido quando o negócio começava a desabar, né? E ele falava assim, a Raina é inabalável, deve ser por causa do serviço dela. E de fato, eu acho que com o dia a dia, vendo a quantidade de situações críticas que a gente vê, a gente vai se padronizando ali, vai entrando no nível que quando o negócio estressa muito, você consegue manter um nível de serenidade, porque a gente precisa para tomar decisões. Precisa, né? Certíssimo. Mas agora estresse, eu sou meio estressada. Sou meio estressada. Nem parece, né? Parece ser tão calma, não é? tão tranquila. Quase um monge tibetano. Mas tem uma outra vertente da Raina, ainda que não foi explorado. A gente falou sobre a policial militar. Eu tô ficando com medo da Carol. A gente falou da mãe, da filha. Nós falamos aí da sua mãe, que é seu esteio, inclusive um Ela é meu beijão, suporte. Marisete, que eu sou apaixonada. Tava falando pra mãe. Carol antes das gravações que se não fosse minha mãe, eu não teria condições de ser metade da metade do que eu sou, né? Desde sempre foi quem me impulsionou aí, me deu todas as condições de estar aqui hoje. Mães. Cuida do meu maior tesouro, né? Do meu bebê. Mas ainda tem uma outra vertente, né? Porque você foi candidata a deputado estadual. É isso. Aí suplente nesse cargo. Fala aí pros nossos espectadores, pra mim, pra Lud, como que foi essa experiência? Mudou alguma coisa na sua vida depois que você viu esse novo mundo? Porque a gente vê enquanto espectador, né? Estando lá dentro. O que mudou pra você? Menina, tá aí outra coisa que, assim, pra mim foi uma grande surpresa, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar sobre política. Eu sempre fui muito politizada, assim, gostei de estudar, saber, ir atrás, sempre. E aí,
mas nunca tinha pensado em participar de nada da política, né? Eu era crítica, né? Gosto da posição de crítica da política. Mas aí eu tive esse convite, né, do governador do estado em 2022. Isso. Tive o convite do governador para me candidatar a deputado estadual pelo Partido União Brasil. E a princípio foi aquele choque, quase resisti, né? Fiquei assim e tal, mas resolvi me propor. E assim como você que estava me falando aqui, Carol, a gente não entra nas coisas pra perder. Nem pra fazer de qualquer jeito, né? Não é nosso isso aí. Não. Então, se a gente entra no negócio, a gente abraça e faz, manda ver e Com faz o nosso melhor, com dedicação. E pra mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca tinha mexido com nada disso. E na primeira eu tive 1.700 votos, né? Excelente. E fiquei sem... Talvez se fosse um outro partido menor, você entrasse. Você teria sido eu não muita. tinha capital político, né? Porque eu não tenho parentes na política, eu não tinha nenhuma entrada na política. Nenhuma. Então, pra mim, foi uma grata satisfação, mas a campanha foi muito cansativa, foi de muita dedicação mesmo. Andamos aí nesses interiores de Goiás todos, acompanhando o governador, a primeira-dama. Então, foi algo bem ralado. Mas foi uma experiência muito boa mesmo. Eu acho que eu aprendi muito durante a campanha e depois também. Aprendi coisas que eu não fazia a mínima ideia que aconteciam lá na Assembleia Legislativa. Então, para mim, foi de enriquecimento. Foi mais uma experiência que trouxe enriquecimento, trouxe novos conhecimentos. Então, eu sou feliz de ter vivido. Que bom. E sou aí, né? Suplente de deputado estadual. Muita gente não sabe. Pretende seguir carreira na política? Era o que eu ia perguntar. Desculpa. Tranquilo. É porque a gente tem uma conexão. A gente tá assim. curiosa. Menina, sinceramente, não pretendo. Fui convidada agora para sair candidata a vereadora, né? Aqui por Goiânia. Mas eu realmente não tenho interesse. Meu interesse agora é dedicação mesmo à minha família e à Polícia Militar, né? Eu gosto muito das funções que eu estou exercendo hoje na Polícia Militar. Me demanda muito tempo, muito esforço, mas eu quero me dedicar à minha carreira, que ainda tá, assim, eu ainda tenho uma estradinha boa, né? Muitos anos para puxar. Então eu quero realmente me dedicar a isso. É o que eu gosto, né? Eu tenho um ditado meu mesmo, que eu realizo meus sonhos todas as vezes que eu visto a minha farda. Então eu quero continuar seguindo o meu sonho. Que bacana. Que não é a política. Vou deixar pra você, Carol. Obrigada. Como você inspira outras mulheres a seguir a carreira na área de segurança pública? Bom, eu penso que se a mulher ela tem esse sonho também, se é o sonho dela, e se ela... Primeira coisa, ela tem que procurar conhecer, ela tem que procurar saber onde é que ela está entrando, o que de fato faz, porque muita gente de fora tem uma visão muito romântica, né, das carreiras policiais, muito romântica, e a realidade não é bem assim, a realidade é árdua, na verdade, é uma função, sempre que o pessoal pergunta assim, mas não faz muito calor de fardo, vocês não sentem muito calor, não é muito perigoso, não é apavorante em algumas situações, mas algumas situações não são revoltantes, mas você não fica muito triste quando você vê certos tipos de ocorrência? Sim. E aí eu costumo falar que para fazer isso aqui, para estar na Polícia Militar realmente, você tem que gostar. Então, se a pessoa procurou saber, procurou conhecer, e é o que ela quer de verdade, é vir para a Polícia Militar, que você se dedique ao máximo, faça o seu máximo. É possível para todo mundo. Que bacana. Não é impossível, né? É se dedicar, estudar, treinar fisicamente, porque é outro erro que muitas pessoas têm. Com certeza. E eu, inclusive, foi uma parte para mim, porque como eu falei, eu estava estudando para vestibular, né? Para medicina, o que eu queria com TAF? Sedentário. E aí, na época do concurso que eu fiz a inscrição, é que meu pai me matriculou numa academia. E aí meu pai foi meu treinador físico, né? E me colocava pra correr. Menina, meu pai já me colocou pra correr até vomitar. Meu Deus. E às vezes eu parava na pista de corrida e chorava, porque eu não tava conseguindo mais. Nossa. E aí meu pai era duro, assim, porque ele sabia o que precisava ser feito, né? E ele virava pra mim e falava assim, você quer parar? Então vamos parar. E aí a gente não vai fazer mais isso. Você não quer entrar pra polícia então não, né? Vamos parar então. Vamos voltar pra casa. Olha. E aí eu voltava chorando, não, eu quero ir, mas já corri até vomitado nos treinamentos pra prova. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas fazem isso.
se dedicam muito a estudar e esquecem da parte física. Sim. E para as mulheres, como eu falei, se estão se propondo a fazer o mesmo que os homens, querem entrar na instituição e querem concorrer de igual para igual, então treine, porque na minha opinião, inclusive o TAF tem que ser nivelado agora e ser igual. Se vai igualar... Novamente, usando ser. aí, fazendo analogia com o outro cargo lá do pessoal das mulheres sendo Concordo carregar areia plenamente. no carrinho de mão. Se vão exercer as mesmas funções e querem concorrer em nível de igualdade, então Se justifica façam a mesma isso coisa, inclusive no TAF. no princípio da igualdade, então vamos igualar todas as etapas. Exatamente. Eu concordo A gente vai plenamente. precisar de força física aqui. Se querem estar lá 2 mulheres na viatura, então mostrem que tem a mesma força física. E isso aí não tem outro segredo. É treinamento, é dedicação e é correr atrás do sonho, né? Condições todo mundo tem e mulher não tem menos que ninguém. Aliás, tem mais, porque a gente tem mais garra, quando coloca uma coisa na cabeça não tira, né? É verdade. Então, corre atrás, se dedica que dá tudo certo. E serão bem-vindas à Polícia Militar de Goiás, né? Adorei. Mas se vier, vai ter que pagar a É etapa. isso aí, gostei. Gente, a conversa quando ela é boa, ela é voa, né? Ela Nossa, voa. a gente nem vê o tempo passando. Exatamente. A gente acha que até já ultrapassou o nosso limite de 1 hora aqui. Mas não tem limite, na verdade. A gente coloca o limite, assim, uma meta ali, né? Entre 40 minutos, 1 hora. Mas quando a conversa é boa, realmente ela se estende. Então, Raina, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Mas antes de finalizar, deixar aqui o microfone aberto para você dar seu recado, para você falar aí para os seus seguidores, para as pessoas, para os espectadores, para sua família, para quem quer que você queira falar. Primeiro, né, eu quero agradecer imensamente vocês duas pelo convite, uma grata satisfação estar aqui e realmente, que bate-papo gostoso esse nosso aqui, né? E é isso, pessoal, o que eu quero deixar pro pessoal aí de casa é que a Polícia Militar, ela tá pronta para servir, para proteger toda a população e todos nós fazemos e doamos o nosso melhor todos os dias, né? Isso é o que eu faço, eu amo a minha instituição, eu amo servir e proteger a população e a gente espera que todos aqueles que têm o intuito de entrar, seja eles homens ou mulheres, venham com amor à causa e a gente fala que também não é uma profissão, é um sacerdócio, né? A gente tem um sacerdócio aqui na Polícia Militar e é o nosso orgulho, é o orgulho do povo goiano. É verdade, com certeza. Muito obrigada. Olha, eu quero agradecer também. Foi ótimo. Conhecer um pouco mais, porque você já estava se familiarizada ali, né? Agora eu não. Para mim tudo foi novo. Então, adorei. Acredito que inspiração, né? De superação, de... Cara, tu é foda. Mulher forte, corajosa. E quero agradecer, né? Por você ter vindo. E também é você que está aí até agora nos ouvindo, né? Exato. Obrigada por estar aqui, por estar segurando, acompanhando. E sobre os patrocinadores. Não se esqueçam, gente. Próximo episódio vai ter patrocínio Quero ver você aqui, ó. Se tiver interesse, manda mensagem pra gente, que a gente vai te passar toda essa questão. Eu acho que é legal a gente ter 2 pessoas assim tão diversas como eu e a Lúdia aqui apresentando, porque a experiência é justamente essa, né? A gente acaba interagindo bem legal. Raina, obrigada. Muito obrigada. Foi lindo. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo episódio.